Aleluia. Levante sua mãozinha, por favor. Espírito Santo, a igreja é do Senhor. Eu te peço que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor fale com cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Que essa seja uma noite de cura, de transformação e de milagres. Nós anulamos toda ação do diabo contra as nossas vidas, contra essa igreja, contra a tua palavra, contra o conhecimento do Senhor. Todo nível de retaliação maligna que seja desfeito em nome de Jesus. Que todo nível de fortaleza da alma que seja quebrada em nome de Jesus. Que hoje teu Espírito, que é o Senhor desse lugar, possa, meu Deus, trazer liberdade sobre cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: aleluia. Dá um aplauso a Ele. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A perguntinha que eu sempre faço quando nós iniciamos o culto é se nós temos algum visitante essa noite. Primeira vez que eu venho nessa igreja, apóstolo, levanta a mãozinha aí, você que é a primeira vez que nos visita. Olha só, aqui no meio tem muita gente que nos visita. Queria pedir que você ficasse de pé, por favor. Fica tranquilo que não vai ter a musiquinha com a palminha não, mas os irmãos vão entregar para você uma lembrança com muito carinho, tá bom? Tem um docinho nessa lembrança e tem um QR Code também, que depois você pode acessar. Tem um vídeo institucional do ministério. Se você está próximo de uma dessas pessoas, eu queria que você ficasse de pé também, apertasse a mão dessa pessoa, diga para ela que ela é muito bem-vinda nesse lugar, em nome de Jesus, amém. A igreja pode dar um aplauso a Cristo, por cada visitante nesse ministério. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, gratidão, glória a Deus. Irmãos, se assentem os que estão ainda ali procurando um assento, glória a Jesus. Os irmãos que estão em pé ali atrás, meu pedido sempre é que procurem um lugar. O pessoal da introdução que puder me ajudar, eu ficarei grato. Hoje nós temos uma palavra muito forte, e eu acredito que Jesus vai falar com você, amém? Amém? Uma palavra muito poderosa, e bota o tema aí, meu filho, perdão. Ou você, se você não dá, você não recebe. Isso é um tema muito forte, porque muitas vezes como igreja, irmãos, a gente se preocupa com andar em santidade. Isso é bom assim ou não? Como igreja a gente se preocupa em não falar palavrão, se preocupa em não adulterar, se preocupa em não assistir os vídeos pornográficos, se preocupa em não fumar, em não beber. Mas tem um detalhezinho que parece que passa despercebido, desenfreado, chamado falta de perdão. Isso é interessante porque muitas vezes a gente dá atenção para tantas coisas que são até mais complexas de pagar preço e se manter de pé, e a gente não observa essa característica tão importante na vida do crente, que é o perdão. A Bíblia nos fala em Marcos, no capítulo 11, no verso 24, e é um texto muito forte. Eu quero muito que você preste atenção nesse texto, porque diz assim: por isso eu vos digo que tudo que pedirdes em oração, se você crê que recebeu, assim vai ser convosco. E quando estiverem orando, olha isso, se você tiver alguma coisa contra alguém, alguma versão vai dizer, se você tiver algo contra seu irmão, perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Diga aleluia. Queridos,
Esse é um texto muito forte, muito pesado, e eu quero muito que você se conecte com a palavra. Essa é uma daquelas palavras que, se o WhatsApp vibrar aí do teu lado e você tirar a atenção, é o cão. Se aquela notificação do Instagram, do Facebook subir, é o cão. Não tire a atenção, por favor. Mas Jesus, quando falou esse texto, Jesus estava falando muito sério. Ele está dizendo claramente aqui: se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não vai os perdoar. Eu sei que nós vivemos em uma cultura em que nem sempre a gente fala sério, e por não acreditarmos normalmente que as pessoas estão falando sério, a gente acaba muitas vezes deixando passar alguns argumentos, e isso começa muito na infância. Aquele menino que faz uma coisa errada, e o pai diz assim: se você fizer isso, você vai levar uma peia. Aí o menino faz, ainda fica rindo da cara do pai. Aí o pai não faz, não cumpre o que diz. Aí o pai diz assim: olha, você vai levar uma peia. E o menino continua fazendo e o pai não faz nada. Aquela criança, ela tem uma tendência a crescer desacreditando que a palavra de autoridade dada era sério o que os pais estavam dizendo. Então ela cresce achando que nem tudo que se fala de fato vai acontecer. Então, ou seja, a criança, ela aprende que nem tudo que as figuras de autoridade dizem de fato podem ser levadas a sério. Mas quando Jesus está falando isso, Jesus está falando com seriedade, e Ele não está dizendo apenas uma vez esse texto. Esse texto, ele se repete, ou estas palavras se repetem por várias vezes nos evangelhos. Quando nós olhamos as palavras de Cristo nesse contexto, você vê que em ocasiões diferentes, Jesus fala fortemente sobre perdão de pecados. Mateus, no capítulo 6, no verso 14 e 15, Mateus 6, 14 e 15, passou, tá? Volta um, por favor. A Bíblia diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Agora sim, Lucas, no capítulo 6, no verso 37, Jesus está dizendo: perdoem para serem perdoados. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 12, naquela oração poderosa, Jesus está dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A maioria de nós aprendeu essa oraçãozinha quando éramos católicos, e dizia: e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. Olha como faz sentido a palavra ofensa, que é a etimologia da palavra escandalon. Nós estamos estudando sobre isso, que fala sobre pedra de tropeço, sobre armadilha, sobre ofensas. Então, Jesus está falando claramente acerca de um coração ofendido que precisa liberar perdão. Muitas vezes a gente está lidando com muitas coisas, mas nós não liberamos perdão para quem nos ofendeu. Quantos casamentos aqui, irmãos, estão paralisados? Porque em algum momento o marido fez algo contra a esposa e a esposa nunca perdoou o marido. A mulher fez algo contra o marido e o marido nunca perdoou a esposa. O pai fez algo para a esposa e a esposa nunca perdoou o pai. Ainda trouxe aquele problema para dentro do casamento e joga nos peitos do marido. O pai que não perdoa o filho que não perdoa o pai. E assim a gente vai levando a vida, achando que, não, mas esse negócio aqui está tudo bem, está tudo bem. Mas eu quero hoje trazer para você o recado muito sério, de que a falta de perdão pode nos levar ao inferno. A gente tem que ter
um cuidado a respeito disso. E aí quando se questiona, não, já perdoei ele, não, fica tranquilo, eu já perdoei ela. Mas na primeira oportunidade que a gente tem, ai, aquela filha da mãe, aquele traste daquele homem, teu pai, menino, teu pai é um vagabundo. Aí você está semeando no coração do teu filho algo contra o pai dele. Lá na frente ele vai precisar da referência paterna e não vai ter, e quem destruiu foi você. Um coração ofendido. Um coração ofendido destrói. Um coração ofendido perde a salvação. Eu faço uma pergunta para os queridos, e a pergunta é: quantos cristãos gostariam que Deus perdoasse a mim e a você do mesmo modo que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam? Não, eu já perdoei ele, mas não perde uma oportunidade de ficar com a palavra daquele, com o nome daquela pessoa nos teus lábios, falando mal, destruindo, desfazendo, e não esquece, porque você está magoado, porque ele te feriu, porque ele fez algo contra você, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele aquilo outro, e o nome dele não sai da tua boca. Perdoou o quê? Será que se a gente perdoa, se Deus nos perdoasse, como nós dizemos que perdoamos as pessoas, você já imaginou como seria? Esse é um ponto, parece que a falta de perdão é um negócio desenfreado na igreja. Quem já ouviu falar que na igreja tem muita fofoca? Eita glória! Principalmente igrejas pequenas, né? Dizem, rapaz, igreja pequena é fofoca, um sabe da vida do outro. Normalmente a irmã da frente mora da frente da igreja, a outra irmã mora do lado, a outra mora do outro. O que se fala daqui já se ouve, e começa uma fofocada doida, um falando mal do outro, destruindo o outro, e é gente falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal do líder, e fala mal de não sei quem, que fala mal de não sei quem, que fala mal de não sei quem. Isso tudo, irmãos, é coração ofendido. Porque se você ama alguém, você fala mal daquela pessoa, sim ou não? Sim ou não? Você só costuma falar mal de alguém porque tem uma ofensa semeada no teu coração. Agora, se Deus nos tivesse perdoado dessa forma, não, mas veja bem, apóstolo, não é bem assim. Olha, meu amado, eu digo para você, acredite você ou não acredite você, eu quero lhe dizer que o modo com que nós perdoamos e liberamos os outros é o mesmo modo que nós somos perdoados. Essa palavra é muito séria. E em Mateus, no capítulo 18, parece que Jesus liga o holofote para esse tema, derrama mais luz sobre essas pessoas que estão nesse cativeiro chamado falta de perdão. Em Mateus no capítulo 18, Jesus está ensinando os seus discípulos a como se reconciliar com os seus irmãos. E aí chega aquele cara que é o gaiato da história, aquele que sempre queria falar primeiro, aquele que sempre queria ser o primeiro e tal. O nome dele era Pedro. Mateus capítulo 18, verso 1, ele chega e diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Eu imagino Pedro pensando assim: eu vou impressionar o mestre, eu vou falar para ele da minha disposição de perdoar 7 vezes meu irmão. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não é 7 vezes, meu filho. Eu quero te dizer que se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que ser 70 vezes melhor do que aquilo que você está falando. Pedro, você não deve perdoar 7 vezes, mas deve perdoar 70 vezes 7. Mas Jesus vê importância na palavra de Pedro, e ele diz assim: vou contar a você uma historinha. No mesmo capítulo, no verso 23, pode passar por favor, diz assim: Pedro, o reino dos céus é semelhante a um, vem comigo igreja, a um rei, que resolveu ajustar conta com os seus. Alguém aqui é servo? Sim ou não? Servos do rei? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então vem comigo, verso 24: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhes um que devia 10.000 talentos. Para você entender, irmãos, eu quero ter muito cuidado em explicar isso para você,
Para você entender a magnitude do que Jesus estava dizendo, nós precisamos primeiro saber o que é esse talento. Esse talento na Bíblia não é o talento que nós conhecemos em português. O talento da Bíblia aqui é uma unidade de peso, é a palavra grega talaton. A palavra grega talaton era uma unidade de troca, que normalmente era associada a um peso. E nessa parábola aqui que Jesus está contando, ela representa uma dívida. Então, nós podemos dizer, e essa unidade de peso, para você ter uma ideia, normalmente era de ouro, prata ou mercadorias similares. E aqui, nessa parábola, Jesus estava dizendo que esse homem devia 10.000 talentos. E qual era o peso de um talento, apóstolo? 35 quilos. Eu trouxe até um slide, coloca aí, por favor. Para você entender, um talento equivale a 35 quilos. O homem devia ao seu senhor 10.000 talentos, ou seja, o homem devia 350 toneladas de ouro ao seu rei, porque é 35 vezes 10.000. Aí eu fui hoje, lá no site, dólar hoje, e eu vi a cotação do grama do ouro, quanto custa? O grama do ouro hoje custa R$ 528,82. Se nós fôssemos pegar essa cotação de grama do ouro e associar a quanto custa um talento de ouro, lembra, é a palavra talaton, custa 18,5 milhões de reais. Mas aquele homem não devia um talento ao seu rei, aquele homem devia 10.000 talentos. Então aquele homem tinha uma dívida de 185,1 bilhões de reais. Agora você está entendendo o tamanho da dívida do irmão. Era uma dívida impagável, sim ou não? Jesus deixa claro isso. Jesus estava dizendo que aquele homem tinha uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. Verso 25. Ele diz: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. E o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e eu vou te pagar. E o servo daquele senhor se compadeceu dele, mandou ele ir embora e lhe perdoou toda a dívida. Diga aleluia. Irmãos, vejamos como esta parábola fala sobre ofensa. Normalmente, quando nós estamos ofendidos com alguém, é como se a gente criasse uma barreira, sim ou não? Isso é muito forte, porque, queridos, quando alguém nos ofende, parece que cria uma dívida. Por favor. Quando alguém nos ofende, é como se criasse uma dívida. Quantos aqui já não ouviram aquela frase do ela vai me pagar? Ah, ele vai me pagar. Porque uma ofensa gera uma dívida. E se uma ofensa gera uma dívida, o perdão é o cancelamento da dívida. Diga aleluia. E nesse texto, o rei cancelou a dívida daquele irmão. O rei, dentro do contexto na parábola, o rei é o nosso Pai Celestial, sim ou não? E aquele homem tinha uma dívida impossível de ser paga. Eu e você temos uma dívida também que era impossível de ser paga. Paulo nos explica isso em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13 e 14. A gente vê Paulo dizendo assim: quando vocês estavam mortos por causa dos vossos pecados e da incircuncisão da carne de vocês, Deus deu-lhes a vida em Cristo, e Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que eram contra nós. Ele as removeu e pregou-as na cruz. Diga aleluia. Nós tínhamos uma dívida impagável, e Jesus pega aquela escrita de dívida e cancela tudo aquilo, e prega tudo isso na cruz.
Então a transgressão que nós tínhamos foi perdoada pela cruz de Cristo. Diga aleluia. Da mesma forma que aquele homem tinha uma dívida impagável, a nossa dívida, irmãos, era avassaladora. Nós éramos dignos de morte, mas a Bíblia fala que Jesus nos deu a sua vida, e com ela vem um presente chamado salvação. Diga glória a Deus. Então Jesus pega e rasga todo o nível de escrita, de dívida que era contra nós. Agora nesse texto nós podemos ver um paralelo entre o relacionamento desse servo com o seu Senhor, e esse paralelo é um relacionamento nosso com o nosso Deus. Assim como aquele homem devia ao seu Senhor uma dívida impagável, eu e você também tínhamos uma dívida impagável. Nós éramos dignos de morte, mas Ele deu a vida por nós. Diga aleluia. Continuando no texto, verso 28, saindo porém aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E aí você diz, o que é um denário? Um denário é normalmente na palavra o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Acho que também tem aí o texto. Aí eu peguei esse bendito denário que custa um dia de trabalho, peguei o salário mínimo, que é o salário mínimo do trabalhador na República Federativa do Brasil, e dividi por um dia de trabalho, mas eu não dividi por 30, digamos que esse cara trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo é descanso remunerado, então eu dividi por 5, e eu multipliquei por 100, então a dívida daquele homem com o seu senhor é com o seu conservo. Aliás, talvez você não saiba o que é conservo. Conservo é um irmão de célula, é alguém que está do meu lado. Eles tinham um senhor e eles eram conservos, ou seja, é alguém que está do meu lado, é um irmão meu. Então a palavra conservo é isso. Pode voltar. Então a dívida era R$ 7.590. Perceba que ele tinha uma dívida com o rei. A dívida com o rei era de 185,1 bilhões de reais, trazendo a moeda atual. O seu conservo só tinha uma dívida de R$ 7.590. A dívida de bilhões, ela foi perdoada sim ou não? Ela foi perdoada, mas ele não perdoou a pequena dívida do seu irmão. Verso 29 e 30 diz: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele entretanto não quis, antes indo-se, lançou na prisão até que saldasse toda a sua dívida. Irmãos, imagine aí esse homem, um de seus conservos, lhes devia uma dívida até considerável. Se você pegar que o ano tem 365 dias, e tirando os finais de semanas, 100 dias é 1/3 do ano trabalhado. É dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Quantos de vocês não gostariam de receber, se alguém te devesse R$ 7.590? Quem ficaria feliz em receber? Oh glória! Talvez teu irmão indo lá está te devendo um negócio lá da Romanel, né? Olha para frente, não olha para o lado, não. Deixa que o Espírito Santo vai falar com ele. Paga a rinodê do irmão, aleluia. Glória a Deus, mas olha para cá. Agora lembre que aquele homem tinha uma dívida bilionária, mas ele pegou o irmão dele e não perdoou. A dívida que aquele irmão tinha era de 185 bilhões, era mais do que ele poderia trabalhar a vida inteira, ele não ia conseguir. Talvez você está aqui hoje e possa dizer assim: apóstolo, ele está me devendo, ele fez mal contra mim, o meu ex-marido me machucou, a minha ex-esposa me machucou, o meu ex isso, o meu ex aquilo, falou não sei o que de mim, e isso mexeu com você. Mas eu quero dizer para você, que pelo fato de você não liberar perdão para essa pessoa, isso está te atrapalhando de entrar no reino dos céus.
isso pode tirar a tua salvação. E eu quero te lembrar que a dívida que você tinha era muito maior do que essa, e você recebeu o cancelamento dessa dívida através de Cristo Jesus. Mas você não está entendendo, apóstolo, ele me machucou muito. Eu sei, nós podemos até ter sido muito maltratados por alguém, mas isso nunca vai se comparar às nossas transgressões para com o nosso Deus. Diga aleluia. Você pode dizer que ninguém sofreu tanto como você, mas eu quero te dizer que Jesus sofreu muito mais pela tua vida. Ele pagou um preço com a sua vida, ele pagou um preço alto, ele pagou um preço de cruz. E tem mais, Jesus era inocente, irmãos. Ele foi crucificado sem culpa, ele foi morto sem culpa. Mas esse apóstolo que só tem que ver aqui, ei, uma pessoa que não consegue perdoar, certamente ele esqueceu da dívida que tinha e foi perdoada. Sabe, irmãos, eu sei que quando as pessoas nos fazem mal, isso mexe com a gente. Eu sei que quando as pessoas nos fazem mal de alguma maneira, isso nos fere, nos agride. Mas eu quero dizer para você que Jesus lhe perdoou, e você precisa abrir mão dessa culpa. Você precisa abrir mão dessa brecha que está te paralisando esses anos todos. Há quantos anos você está paralisado com essa pendência? Você não consegue casar de novo, você não consegue ter uma vida normal, você não consegue ser feliz mais uma vez, porque você está preso. Ei, deixa eu te dizer, nessa noite, Jesus está aqui para arrancar essa dor do teu coração. Nessa noite, Jesus está aqui para limpar esse argumento do diabo da tua vida. Nessa noite, Jesus está aqui para transformar a tua história. Diga glória a Deus. Perceba que Ele lhe perdoou, então você pode, em Cristo, liberar perdão para essa pessoa. Porque, queridos, quando você percebe do que Jesus te livrou da morte, Jesus te livrou do tormento eterno, quando você percebe do tamanho da escrita de dívida que você foi livre, certamente você vai libertar os outros também de maneira incondicional. Porque por dívida maior você foi perdoado. Diga aleluia. Ei, Ele lhe tirou da morte. Irmãos, não há nada pior do que a eternidade ardendo no fogo. E a Bíblia nos diz que foi disso que nós fomos libertos. A Bíblia fala que nesse fogo não há alívio. A Bíblia fala que nesse fogo o verme não morre. A Bíblia fala que desse fogo é um fogo que nunca se extingue, nunca se apaga. Então eu quero te lembrar que esse era o nosso destino, até que veio Jesus Cristo e nos liberou o perdão através da cruz. Diga aleluia. Então, se você tem dificuldade de liberar perdão, pense na realidade do inferno, porque foi de lá que Jesus tirou você. Continuando com a nossa parábola, verso 31, 32, a Bíblia diz: e vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Eu quero dizer para você que quando Jesus estava falando nesta parábola, Jesus não estava falando de incrédulos. Jesus estava falando de servos e um rei. Tem algum servo do rei aqui? Então Jesus estava falando de servos. Servos que tinham uma dívida com o rei. E o Senhor veio prestar conta com os servos. Então ele não está falando de incrédulos. Ele estava falando de um servo que tinha uma dívida com o seu Senhor. Ele está falando de um servo que não queria perdoar a dívida do seu irmão, do seu conservo. Quando a
a gente olha esse texto, queridos, quando a gente analisa esse texto, você vê claramente, você pode concluir aqui, que o destino de um crente que se recusa a perdoar é o inferno. Ah, apóstolo, eu não concordo, me explique biblicamente isso, pois 34. Indignando-se o seu senhor, os entregou aos verdugos. O que é verdugos, meu apóstolo? Verdugos, opressores. Na era antiga, quando as pessoas desciam aos seus reis, eles eram entregues aos verdugos, e os verdugos eram aqueles que torturavam, maltratavam, prendiam as pessoas. Talvez você já assistiu algum filme de alguém que fez algo contra o rei, e aí normalmente decepavam-lhe a cabeça, né? Ali já era uma era moderna, porque na era mais antiga eram os verdugos que cortavam a cabeça. Você já deve ter visto alguma figura com aquele cara com aqueles machadões na mão. Normalmente existiam uns capuz pretos, aqueles eram os verdugos. Então esse senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E aí Jesus diz no verso 35, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ei, isso aqui é muito forte. Quando eu olho para esses versículos, eu vejo aqui 3 pontos principais que nós tiramos daqui. Primeiro ponto que a gente tira daqui é que o servo que não quer perdoar é levado para ser torturado, sim ou não? Ele foi entregue aos verdugos para ser torturado. E eu quero te dizer que Jesus está falando aqui não dos incrédulos, mas dos servos, diga aleluia. A segunda coisa que está nesse texto é que o servo que não perdoa, ele tem que pagar toda a dívida original. Eu estou falando de 350 toneladas de ouro. E a terceira coisa que está muito claro nesse texto, é que Deus Pai vai fazer a qualquer crente que não perdoe a sua ofensa do irmão, a mesma coisa que está escrito, porque o texto diz, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Diga misericórdia. E, meu Deus, isso é muito forte. Eu quero entrar aqui no primeiro ponto, o ponto onde o servo que não quer perdoar, ele é levado para ser torturado. No dicionário Webster, aí você diz, o que é dicionário Webster, meu apóstolo? É alguma coisa de web? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Webster era um homem do século XIX, 1800 e alguma coisa. Ele era um grande escritor, um homem muito inteligente, traduzia esses significados do inglês. E aí normalmente essas outras ideias foram adicionadas nesse dicionário Webster, muito antigo, um dos maiores do mundo. Então ele traz uma definição sobre tortura, que ele diz que tortura, ele define como a agonia do corpo e da mente, ou a inflição de intensa dor para punir, pressionar ou proporcionar um prazer sádico. Ou seja, o Senhor, o rei daquele servo, entregou ele para ser torturado pelos verdugos. O Senhor entregou o servo para ser torturado. É pesado, sim ou não? Normalmente os agressores, irmãos, dessa tortura são espíritos demoníacos. Quem aqui já não ouviu falar de pessoas que não conseguiram receber cura, que não conseguiram receber consolo, que não conseguiram receber libertação? Por quê? Porque não queriam liberar perdão para outras pessoas. Cientificamente, os médicos costumam ligar falta de perdão e amargura a certas enfermidades como o câncer. Quem já ouviu falar disso? Na TV se fala muito, né? Se você não perdoa, pode trazer doenças, tal, amargura, falta de perdão, até o câncer. Eu não estou dizendo que quem tem câncer é porque não perdoou, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando aquilo que os noticiários já falam, e isso é verdadeiro cientificamente. Quantas e quantas pessoas, irmãos,
estão presas no seu íntimo, paralisadas, porque não liberam perdão. Você sofreu e continua sofrendo. Mas apóstolo, o que ele me fez foi muito grave. Tudo bem, mas se você já é salvo em Cristo Jesus, eu quero te dizer que você já alcançou perdão. Então, meu filho, libera também. Seja livre. Jesus te chamou para ser livre. Não dá para continuar com essa ferida. Não dá para continuar com essa amargura. Não dá para continuar se martirizando. Ei, você pode ficar doente. Então, por favor, libera isso. Se permita viver algo novo e diferente. Para de ficar se martirizando com isso. Porque, queridos, em geral, o perdão é algo que nós negamos a outras pessoas, mas muitas vezes nós negamos a nós mesmos. A gente permite que a falta de perdão nos machuque. E até quando você vai ficar sendo machucado por isso? Até quando você vai caminhar com essa dor? Até quando você vai caminhar com esse trauma? Até quando você vai caminhar com essa dificuldade? Ei, Jesus te chamou para ser liberto. Aí, apóstolo, é muito forte essa palavra. Amor, eu prefiro aquela igreja que a gente pula e o Pix vem, né? Oh, glória! Pula que vem o Pix, aleluia. Eu prefiro aquela igreja do Só Vitória. Eu prefiro aquela igreja do... Agora está tudo na benção. Meu filho, eu prefiro pregar o evangelho verdadeiro para você. Para que você seja curado e transformado e viva de fato a liberdade de Cristo. Porque, irmãos, nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ter uma vida transformada em Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 24, ele diz: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vai e perdoe. Ei, Jesus está falando isso para qualquer pessoa, isso inclui você também. Nós precisamos, irmãos, também nos perdoarmos, porque tem pessoas que estão aqui, que cometeram alguns atos, e você não se perdoa. Até hoje você está com essa situação no seu coração, porque você não conseguiu se perdoar. Hoje é o dia do chega do Senhor na tua vida. Hoje é o dia do basta do Senhor na tua vida. Se você veio para esse lugar, Jesus te trouxe aqui para trazer transformação e cura. Hoje é o dia da tua liberdade. Diga glória a Deus. Mas apóstolo, ele me fez muito mal. Eu quero te dizer, meu filho, se o próprio Deus já o perdoou, quem é você para não perdoar alguém que Ele já perdoou? Ainda que seja você mesmo. Se Ele já te perdoou, por que você mesmo não se perdoa? Ei, hoje você vai sair daqui livre, diga glória a Deus. Eu sei que tem choro aí que está engatado. Hoje é o dia de você liberar isso. Eu sei que tem gente aqui que está pesado. Isso tem trazido problemas no teu casamento, na tua vida. É pai que não perdoa filho, é filho que não perdoa pai. Ontem eu estava com a minha esposa fazendo uma caminhada no final da tarde. Eu falando de algumas coisas que a gente vive hoje, eu disse para ela: meu amor, às vezes eu queria muito que minha mãe fosse viva, para ver algumas vitórias que o filho dela conseguiu na vida. Mamãe viu essa igreja começar, mas como seria bom se mamãe visse hoje isso, se a mamãe visse um dos nossos avanços, aquilo que nós conquistamos. Talvez você ainda tenha pai e mãe, eu nem tenho mais, nenhum dos dois há muitos anos, mas você está com pendência com seu pai. Não fala com teu pai, não vai adiantar depois chorar na beira do caixão, já passou.
Não vai adiantar ficar gritando na beira do caixão, ele não vai ouvir mais, já passou. Então, meu filho, o que você tem que fazer tem que ser feito urgente enquanto tem vida, enquanto tem entendimento, porque morto não tem entendimento. Está quantos anos sem falar com teu irmão? Libera perdão. Está quantos anos sem falar com a sua mãe? Libera perdão. Hoje você vai sair daqui livre, diga aleluia. A segunda coisa que nós vimos nesse texto é que o servo que não queria perdoar, ele teve que pagar a dívida original. Então foi exigido daquele servo que ele fizesse o impossível. É como se fosse exigido de nós que nós pagássemos a vida que Jesus pagou no Calvário. Sabe, irmãos, é como se nós perdêssemos a nossa salvação, porque tudo que nós temos, Jesus pagou na cruz do Calvário. Mas, se nós tivéssemos que fazer isso, Jesus não teria pago o preço, e a dívida ainda estava vívida e real sobre nós, ou seja, nós éramos dignos de morte, então não teríamos a graça a nosso favor, teríamos o lago que arde com fogo e enxofre. Mas Jesus trouxe liberdade para ti, diga glória a Deus. Talvez você possa dizer assim, mas eu sou crente. Tem uma linha teológica, irmãos, que eu sempre vou ser contra, aquela linha teológica do uma vez salvo, sempre salvo. Ei, isso não pode ser verdade, porque tu já pensou, faz uma oraçãozinha, confessei Jesus, posso viver minha vida de pecado, posso abandonar tudo, posso ficar assistindo vídeo pornográfico, traindo minha esposa, posso ficar mentindo, bebendo, mas eu já fui salvo, aleluia. Esse texto deixa muito claro que isso não é verdade. Não, mas eu pregava na igreja, eu era muito usado. Às vezes a gente tenta associar o fato de ser usado por Deus em relação ao ser aprovado por Deus. Escuta uma coisa, ser usado não significa ser aprovado. Mas eu profetizava, mas eu curava, Mateus capítulo 7, verso 22 a 23 também diz isso. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Perceba que os servos conheciam a Jesus, sim ou não? Conheciam ou não no texto? Senhor, mas eu estava na igreja, mas eu profetizava, eu curava, eu orava em línguas, eu pregava, eu cantava, eu servia. Ou seja, o servo conhece o Senhor, a questão é, o Senhor não conhece o servo. Mas eu nunca vos conheci. Aí você talvez olhe para mim e diga, meu Deus, então como é que vai ser o negócio? A Bíblia tem resposta para tudo. 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 3, a Bíblia diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Aí você pode dizer assim, mas eu amo a Deus, apóstolo. Deus conhece o meu coração, isso é muito forte, né? Mas o que importa é que Deus conhece o meu coração. Você fica, mas Deus conhece o meu coração, eu amo a Deus, eu só não amo aquele irmão que me magoou, aquele desgraçado. Aí a Bíblia tem resposta para ti também. 1 João capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Mas tem pessoas que mesmo assim, não, mas o que importa é que Deus conhece o meu coração. Queridos, não tem pior coisa na vida do homem do que ele cair no engano. Tem pessoas que estão debaixo de engano, e pode falar o que quiser, ele não aceita, ele está certo. Entenda uma coisa, o engano, queridos, é algo terrível. Porque a pessoa enganada acredita de todo o coração, ela está certa, pode falar o que quiser, mas é que não, mas é que não, mas é que, ela nunca está errada, a pessoa enganada cai no engodo, pode dizer o que quiser, eles acreditam que é da forma que eles pensam, quando na verdade é de outra forma.
Queridos, nós precisamos tratar essa falta de perdão agora, ou você vai ser chamado para pagar o impagável. Ou você perdoa, ou o rei vai te chamar para pagar a dívida impagável. Diga misericórdia. E a terceira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus Pai vai fazer isso a qualquer crente que se recuse a perdoar de todo o seu coração. Independente do tamanho da mágoa, independente do tamanho da sua ofensa, irmãos, Jesus foi específico. Jesus teve todo o cuidado de garantir que qualquer um de nós compreendêssemos essa parábola. Agora, lembre-se, Ele não é como nós. Ele não é como alguns pais que dizem que vão fazer e não fazem. O que Ele diz é verdadeiro. Então, se Ele disse na sua palavra que quem não perdoa vai ser, de alguma maneira, chamado pelo Pai para pagar a sua dívida, então, se está escrito, é verdade. Aí você olha e diz assim: não, mas veja bem, tem tanta gente que bebe, tem tanta gente que fuma, tem tanta gente que se prostitui, tem tanta gente que não sei o que, tem tanta gente que não sei o que, é só essa coisinha aqui. Não importa. Queridos, muito se fala que a falta de perdão é considerada um pecado menor do que o adultério, a homossexualidade, o roubo, a embriaguez e daí por diante. Mas eu quero te lembrar que, segundo a palavra, aqueles que praticam a falta de perdão não vão herdar o reino de Deus, juntamente com todas essas coisas que estão aí em cima no texto. Vai todo mundo para o mesmo buraco. Então nós precisamos viver algo novo e diferente. Aí você diz: meu apóstolo, que palavra dura. Mas eu quero te dizer que, mais do que enxergar essa mensagem como uma mensagem dura, eu enxergo ela como uma mensagem de misericórdia e de advertência. Porque o que Jesus quer fazer com você hoje é te dar liberdade. Diga aleluia. Irmãos, nós precisamos ser libertos. Nós precisamos liberar perdão para quem nos ofendeu. Chega de ficar engatilhado nessas questões. Chega de ficar travado nessa situação. Você não consegue andar na sua vida, você não consegue evoluir no seu casamento, você não consegue evoluir na sua vida espiritual, você não consegue evoluir nada porque está preso. Hoje é dia de você abrir o seu coração. Hoje é dia de você rasgar o seu coração e ser liberto de uma vez por todas dessa situação que te trava, que te paralisa. Sabe, finalizo com esse texto. Alguém que não consegue perdoar, irmãos, certamente já se esqueceu da grande dívida da qual Deus perdoou. Hoje, Jesus quer fazer com que você libere perdão. Fica de pé, por favor. Mas, meu apóstolo, eu fui muito machucada. Eu sei que talvez pessoas fizeram muito mal a você, mas você não pode continuar desse jeito. Às vezes, irmãos, quando nós estamos machucados, a gente acaba fazendo mal a outras pessoas por causa de uma ferida que está dentro do nosso coração. Eu sempre falo isso com os meus 12. Se um líder, se um discípulo, se um 12 machucar você, libera. Porque às vezes você acaba batendo na equipe toda por causa de um que te machuca. Libera, deixa aí. Beijo,
Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Roberta Miranda, capítulo 1, versículo 2. Mas você seja livre. Talvez você está aqui hoje e tem uma feridinha aí dentro que você nunca conseguiu liberar perdão. Isso atrapalha o teu casamento, a tua vida espiritual, o teu ministério. Eu sei, irmãos, que tem feridas que são muito pesadas. Talvez você está aqui, o seu tio mexeu com você, o seu pai fez mal a você, os seus irmãos fizeram mal a você, isso mexeu contigo. Mas hoje, aquele que arranca toda a escrita de dívida está aqui, e Ele está aqui para libertar você. Eu sei que doeu e dói até hoje, mas eu quero te dizer que hoje é o dia do basta de Deus. Hoje é dia de você continuar a caminhada livre. Chega de guardar essa mágoa no coração. Chega de carregar essa pendência por tanto tempo. Hoje o Senhor te faz livre no nome de Jesus. Feche seus olhinhos. Se conecta com Ele, por favor. Se conecta com Ele. Começa a pedir ao Espírito Santo que fale contigo. Pede, pede, pede. Pede, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Libera perdão. Largo tudo pra viver o tudo. Libera perdão, libera. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo, Senhor. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Ensina a ser como tu és, Jesus. Diz isso pra Ele, diz isso pra Ele. Ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu abro o meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu abro o meu eu para ser transformado. Diz isso, igreja. Diz isso pro teu Senhor. Fala, fala. Pede isso. Me
pessoas que estão aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que estão aqui paralisadas na vida por conta de uma ferida, paralisadas na vida por conta de falta de perdão. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem um plano poderoso para cada uma dessas pessoas que estão aqui, mas eu acredito também, Senhor, que o Senhor trouxe essa pessoa nessa noite porque o Senhor tem um plano poderoso de transformação e de cura para ela. Eu acredito, Espírito Santo, nesse plano poderoso que o Senhor tem, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, que Deus te abençoe poderosamente, que você viva desse nível de cura sobre a tua vida, que você possa viver experiências novas em Cristo, assim nós declaramos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.